dia! Sejam todos muito bem-vindos ao canal FESP do YouTube. Nós estamos aqui em mais um domingo. Esse segundo domingo do mês nós temos a nossa palestra virtual e nos demais domingos nós temos as palestras presenciais no Salão Bezerra de Menezes. Elas são gravadas, as palestras públicas e disponibilizadas em nosso canal. E hoje, a palestra dessa manhã terá como tema Redescobrindo a Alma e a Valorização da Vida. E o nosso convidado é o palestrante espírita Sérgio Tizen. Antes de chamar o nosso palestrante, nós temos vários convites. No próximo sábado, dia 16 de setembro, nós convidamos a todos para os eventos que acontecerão presencialmente no Auditório Bezerra de Menezes. Às 9 horas, teremos seminário Dependência Química e Espiritualidade, em parceria com a AME Brasil, São Paulo e Osasco. Nós pedimos a colaboração para a entrada de 1 quilo de alimento. Às 18 horas, no mesmo dia, teremos um grande show, um show da Andréia Bian, A Vida Canta. Ela receberá convidados, temos ingressos antecipados a R$ 35 e a venda presencial no térreo da FESP ou pelo telefone 9 DDD 11, São Paulo. Telefone 97598-8276. E após a palestra, teremos a presença da Andréia aqui conosco, hoje mesmo. Vamos lá. No domingo, dia 17 de setembro, às 10 horas, presencialmente no Auditório Bezerra de Menezes, teremos palestra pública falando sobre a loucura na visão espírita, com a palestrante Magali Sola Campos. Compareçam. Vamos ver se tem mais algum aviso. Ainda temos mais avisos. No dia 23 de setembro, sábado, a partir das 13h30, receberemos no Auditório Bezerra de Menezes, na sede da FESP, na Rua Maria Paula, 140, José Carlos de Luca. Ele receberá convidados para um bate-papo e lançamento de seu mais novo livro, O Mestre do Caminho, onde autografará. Entrada também, nós solicitamos 1 quilo de alimento não perecível. E o último avisozinho desta manhã, antes de darmos propriamente início ao nosso encontro, no dia 24 de setembro, domingo, às 12 horas, na Casa Transitória, teremos almoço beneficente para o Encontro da Primavera. O almoço será na base de macarrão de diversas formas de preparo, com preço único de R$ 32. Nós pedimos que prestigiem. E agora, sabemos que toda reunião espírita começa com uma prece que nos conecta a Deus, e assim para nós entrarmos em sintonia, nós começarmos bem o nosso dia e as nossas tarefas, nós vamos convidar uma colaboradora muito querida, a nossa Vera Braga, que nos conduzirá nessa prece inicial. Bom dia, Vera, bem-vinda, querida. Muito obrigada, Flávia, querida, é você também para o nosso coração. E hoje é um dia muito especial, né? Não só pelo tema, como pelo brilho do sol. Sabemos que o palestrante já falou que na cidade dele, Rio de Janeiro, está um brilho danado, então vai ser uma manhã esplêndida. Com certeza. Vamos à prece? Por favor, Vera. Então, neste momento, nós vamos procurar aquela conexão com o Criador da vida, pedindo sustentação e amparo, para que possamos dar atenção completa do nosso coração e da nossa mente àquilo que será dito, para que nós possamos prosseguir nos caminhos da vida. O tema nos enseja uma nova visão, e nós envolvemos o nosso palestrante, o Sérgio Tizen, e todos aqueles que trabalharam para que esta manhã fosse de luz, de brilho, de amor, nesse clima de fraternidade,
de amor e de luz. Que nossos corações e nossas mentes possam absorver tudo isso que for trazido e que isso seja uma marca para que a nossa vida possa prosseguir nos ensinamentos do nosso amado irmão, Cristo, governador planetário. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Verinha. Já nos sentimos assim num patamar elevado com a sua prece. Muito obrigada, querida. Até Obrigada, muito Flávia. breve. Até muito breve. E é com muita alegria e gratidão que nós estamos recebendo o nosso palestrante Sérgio Tizen, que vai discorrer sobre o tema Redescobrindo a Alma e a Valorização da Vida. Seja muito bem-vindo, Sérgio. É uma grande alegria recebê-lo em nossa casa. Bom dia, Flávia. Bom dia a todos. Para mim é uma alegria também muito grande, por uma primeira vez nós estarmos assim nos preparando para compartilharmos um tema que tem tanto a ver com as necessidades que temos no nosso mundo, que todos se sintam muito bem-vindos também por aqui, aqueles que já estão nos acompanhando, aqueles que estarão conosco amanhã ou depois, não é? E que nós possamos buscar as melhores reflexões com vistas à importância do próprio tema. Com certeza, estamos muito felizes de recebê-los. Vamos fazer uma pequeníssima, uma muito breve apresentação do nosso palestrante. Sérgio Tizen nasceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, é médico clínico geral e cardiologista. Foi professor de medicina da Faculdade de Medicina Souza Marques e da UFRJ, ambas do Rio de Janeiro. Expositor espírita e estudioso da fronteira entre a medicina e a espiritualidade. Esteve em 34 países divulgando o espiritismo. Seu pai, Francisco Tizen, foi presidente da FEB de 1975 a 1990. Sérgio foi membro efetivo do Conselho Superior e Fiscal da FEB por 24 anos. Sérgio, muito obrigada por estar conosco e nos trazer um pouco do seu vastíssimo conhecimento sobre redescobrindo a alma e a valorização da vida. Desejamos uma ótima palestra a você. Muito obrigado, Flávia, pelo carinho, pela gentileza sua e de todos vocês dessa equipe linda da Federativa do Estado de São Paulo. Muito bem, vejam só, meus amigos. Hoje é dia 10 de setembro. Curiosamente, isso não deve ser como que apenas uma coincidência, né? Nós estamos exatamente no dia que a Organização Mundial da Saúde, já há muitos anos, trabalhando o tema tão delicado sobre a vida e sobre os aspectos ligados ao suicídio, elegeu esta data, 10 de setembro, como o dia consagrado no mundo inteiro, por se tratar da OMS, não é? Em relação à conscientização e tudo que se possa fazer no sentido da prevenção deste que é um dos dramas mais importantes da nossa civilização, eu diria. Então, a escolha pareceu casual, tanto o tema como a questão de nós o fazermos hoje justo no dia 10. Então, sejam todos bem-vindos. Eu vou pedir aos nossos companheiros que possam colocar na tela isto. Esse é o slide título, eu fiz uma pequena mudança, mas o espírito é este, né? A redescoberta da alma e a valorização da vida. Então vamos juntos, eu fiz um roteiro e com ele eu vou lembrando com os amigos a importância desta temática, né?
Então, estamos no 10 de setembro, estamos lembrando deste projeto a bem da saúde do planeta como um todo, das pessoas, das sociedades, e lembrando, portanto, este que é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Todos ouviram falar do Setembro Amarelo, né? Vale lembrar que todos os meses, não apenas setembro, são ocasiões para nós tratarmos desse assunto, que é como que um drama individual e coletivo com repercussões para toda a nossa família, humanidade terrestre. Então, justo hoje, 10 de setembro, no caso 2023, o dia em que se concentram as tratativas sobre esse tema. Então, uma ideia para nós começarmos é a ideia de que todos os suicídios são evitáveis, não é? Suicídios de um modo geral. Então, é preciso que nós cuidemos, né, desta temática sempre que possível. Haja vista que nós temos, em meio a todo esse drama das almas, dos espíritos na Terra, uma estatística muito penosa, muito triste, que é uma noção que nós dela ainda não nos desvencilhamos. A de que a cada 40 segundos alguém, não é, está deixando a Terra, vamos dizer, deixando a sua vida de lado, a sua reencarnação, quase sempre com a ilusão de que os seus problemas, a sua vida em si, estarão como que se encerrando em definitivo. E nós já sabemos, não é? Muitas pessoas do mundo inteiro, não apenas os espíritas, os espiritualistas de um modo geral, diversas culturas conhecem a ideia da imortalidade, a ideia da reencarnação e assim por diante. Tudo isto tem a ver com o nosso tema. E uma última lembrança mais específica sobre a nossa data coincidente, não é? O 10 de setembro. O suicídio é um problema e ele, como algo muito geral, não é? Os suicídios afetam pessoas de todas as idades e em todos os países. Somos aproximadamente 200 nações. E esse é um drama, muitas vezes, de saúde pública, que tem uma série de consequências, claro, que tanto para cada pessoa, cada indivíduo, mas também para as famílias, de um modo geral, e para a sociedade. Como vocês são espíritas, nós buscamos Kardec para nos lembrarmos, quando falamos em valorização da vida, redescoberta da alma, né? Só para nos situarmos com Kardec em O Livro dos Espíritos, a Hierarquia dos Mundos. E nós nos situamos, não é? Como ainda, e o será por muito tempo, mundo de provas e de expiações. De tal maneira que temos todo o processo evolutivo, individual e coletivo, pela frente. Mas precisamos trabalhar essa temática, não é, amigos? Em função das nossas limitações, das nossas dificuldades, no sentido de compreendermos até a nossa própria realidade, tanto do ponto de vista individual como do ponto de vista coletivo. De tal maneira que todo aprendizado em relação a essas questões, ele é muito necessário, ele é válido. Essa é uma temática para nós conversarmos, não apenas na evangelização da infância e da juventude, mas pensando no sentido de ampliarmos esses horizontes para que estes conteúdos sejam tratados em todas as escolas, permitindo, possibilitando reflexões a respeito da vida de um modo geral, de quem somos, de onde viemos, que mundo é este
O que nós estamos fazendo aqui? Qual é o sentido de tudo isso? Para que isto possa também, no sentido do esclarecimento, mas também no sentido de uma prevenção, para que cada vez no mundo um número maior de pessoas se situe melhor, intimamente, em termos da sua própria existência e do sentido da vida nossa como que filhos de Deus. Então, queridos, se nós pensamos no planeta Terra, eu não posso deixar de lembrar que esse é o nosso mundo, não é? Um mundo pequenino, que faz parte do sistema solar. Esse sistema solar faz parte da galáxia chamada Via Láctea. Ela tem 200 bilhões de estrelas, de tal maneira que temos 1 trilhão de planetas só nesta galáxia. Então, a Terra, o nosso mundo, é um lugar muito particular. E nós somos um conjunto muito grande de almas, um coletivo, como nos ensinou Emmanuel, de 22 bilhões de almas ou espíritos. E estamos neste núcleo de evolução espiritual que é um educandário, como ele mesmo afirmou no livro Roteiro. Mas, ao mesmo tempo, além de uma grande escola, um grande hospital de almas. Por quê? Porque temos as deficiências morais, necessitamos de reeducação, de regeneração espiritual, e esse é o nosso mundo. Mas ele não é uma referência de mundo. Ele é quase um mundo à parte, porque ele tem características próprias por nossas características, de tal maneira que se nós vamos para outras realidades da vida divina, só a galáxia vizinha, que é Andrômeda, ela tem 1 trilhão de sóis. Em média, 5 trilhões de planetas, e como lembramos de novo de Kardec, de Camille Flammarion, a pluralidade dos mundos habitados. Então, é preciso que nós cuidemos desse tema, porque ele tem muito a ver com as nossas dificuldades. Então, se nós temos no total 22 bilhões de espíritos ou almas, nós sabemos hoje, estatisticamente, temos 8 bilhões de encarnados e, por sua vez, numa estimativa, 14 bilhões de desencarnados, não é? Trocando de lugar sucessivamente, nas idas e vindas para o plano material, como de volta, claro, para o mundo espiritual. E quando falamos em valorização da vida, essa questão tem muitos aspectos, muitos matizes para nossas conversas como espíritas a respeito deste tema. Então, nós aprendemos, não é? Na codificação espírita, que aqui estamos em busca da nossa reforma íntima e da substituição dos vícios morais pelas virtudes que devemos ir alcançando com esforço próprio, com a ajuda dos espíritos, dos benfeitores da humanidade, em nome do Cristo, gradativamente. O livro é este, Roteiro, um dos livros de instrução do autor querido que é Emmanuel, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Então, eu gosto de lembrar, quando estamos examinando a temática da vida, né, como a vida humana, sobretudo, e a vida humana no planeta Terra, a ideia de que somos um grande hospital de almas. Lembrando junto que do outro lado da vida, no mundo espiritual, a maioria dos espíritos que lá estão hoje são também espíritos com as mesmas deficiências que nós, quanto a nós que estamos reencarnados na atualidade. Todos nós estamos acompanhando,
não é? O que vem acontecendo na Terra, no Brasil, nas Américas, na Europa, na África, na Ásia, na Oceania, os dramas individuais e coletivos. E nós, na área da medicina, né, trabalhando com tantos e tantos milhões de colegas na área da saúde, de um modo geral, nós estamos observando as dificuldades das pessoas quando interagimos com elas no dia a dia, da prática clínica, inclusive. Não é verdade? Nós estamos aí preocupados, sensibilizados, observando as guerras, as epidemias, milhares de doenças diferentes catalogadas pela medicina contemporânea, doenças orgânicas, biológicas, somáticas e doenças ou transtornos mentais, muitas vezes de uma importância enorme em todas as nações, seja a ansiedade, a depressão, o autismo, a dependência química, tudo isto tem a ver com a nossa temática de hoje, no sentido da imortalidade, no sentido do sentido da própria vida, a razão de ser de tudo isto, as origens do sofrimento na Terra. De tal maneira, veja uma estatística desta semana, queridos amigos. Transtornos mentais de centenas de milhões no mundo inteiro. E para que vocês vejam, de 1º de janeiro até hoje, 10 de setembro, nós tivemos 734 mil casos de suicídios voluntários, diretos, porque ainda existe todo um imenso contingente de suicídios indiretos, como a doutrina espírita nos ajudou a conhecer naturalmente. Outra questão que denota a nossa realidade. De 1º de janeiro até hoje, são 30 milhões de casos de abortos induzidos, que é a nossa maior tragédia humana, humanitária, espiritual, de tal maneira que todos os que não puderam renascer tinham seus projetos, mas não alcançaram o renascimento, se viram e estão de volta no mundo espiritual em condições muito difíceis. Então, se nós aprendemos, por exemplo, com Dona Ivone do Amaral Pereira, Camilo Cândido Botelho, pela obra Memórias de um Suicida, sobre o Vale dos Suicidas, vocês imaginem, não é, do ponto de vista numérico e da gravidade da dor humana do outro lado da vida, aquilo que analogamente seria um lugar envolvendo, claro, toda a esfera da Terra, mas num mundo espiritual que reunisse todo este conjunto de vítimas que estão surgindo todos os dias, que também nos dão uma ideia das nossas dificuldades morais. Lembrando, portanto, as doenças e os doentes também no mundo espiritual, porque ninguém se desvencilha de repercussões no perispírito, em função das mais variadas doenças orgânicas, desencarnando simplesmente. Porque o corpo físico adoece, nós já sabemos, mas todos esses aspectos, eles têm a ver muito antes com os prejuízos que temos nos nossos perispíritos. E, é claro, os desencarnados os levam, não é, perispíritos de volta para a vida no mundo espiritual e com todas as dificuldades dentro de uma longa herança que tem a ver com as transgressões às leis divinas no curso da nossa história. Então eu gosto de lembrar, não é, quando falamos sobre a vida na Terra, né, a ideia de que no mundo espiritual não é que nem aqui, que nós todos estamos igualmente na superfície.
por questões, claro, ligadas ao campo gravitacional da Terra e outras questões. No mundo dos espíritos, não estão todos aglomerados, todos numa mesma condição. Não é? Há uma estratificação, há uma disposição de acordo com a condição moral de cada um. E eu gosto de lembrar uma sugestão. É um livro da FEB, de um autor encarnado, que muitos de vocês já conhecem, já leram a obra. Esta é a capa da última edição, chama-se As Sete Esferas da Terra. É um livro que não é mediúnico, ele é de compilação e vale a pena a leitura, porque conhecer a realidade do planeta também é o que nós chamamos de autoconhecimento. Uma coisa é o conhecimento de cada um sobre si mesmo, mas outra coisa que nos ajuda nisso tudo é conhecermos como é que as coisas acontecem, tanto no plano físico como no mundo espiritual, em relação à vida de cada espírito, de cada alma, de cada filho de Deus, eu diria, internado na Terra, para cumprir aqui boa parte do seu processo, da sua jornada evolutiva. Então, uma lembrança para nós o que é a alma e o que é a vida. Então, lembrando, né, pensando não no nosso grupo, dentro do movimento espírita, os espíritas no planeta Terra, mas a ideia do planeta em si, não é? Quando nós olhamos a realidade, materialismo ainda, não é, que nos acompanha há muitos milênios. Uma espécie de uma cegueira para enxergarmos, vejam só, o essencial. E muitas vezes, não só na medicina, mas em modo amplo, né, a ideia de como se o corpo humano, físico, biológico, fosse tudo. E, na verdade, ele é, num certo sentido, o de menor importância, porque ele é apenas, como aprendemos na doutrina, uma vestimenta física carnal, transitória, perecível, não é verdade? Pois bem, mas há, vamos dizer, uma limitação conceitual imensa por causa disso. E nós precisamos trabalhar estas coisas. A bem de uma tarefa dos espíritas, eu diria ainda talvez melhor, uma incumbência do Consolador prometido, que é a doutrina espírita, não é? De poder gerar pelos seus conteúdos toda uma transformação humana, espiritual para melhor, que é tudo que o mundo carece. Então existe, além do paradigma materialista, cartesiano, mecanicista, um paradigma espiritualista, e que é claro, mas não só, tem a ver com a revelação espírita. Porque espiritualidade é um aspecto que tem a ver com inúmeras crenças, com inúmeros credos, filosofias da história da Terra, mas ainda não é o que prevalece. Querem ver uma curiosidade? Reencarnação. Nós espíritas estudamos isto, compreendemos isto, mas reencarnação está em boa parte das concepções filosóficas de inúmeros grupos, aspectos civilizatórios ligados a países, especialmente do Oriente. Mas isso é um tema para um outro momento. Então, vale a pena nós nos lembrarmos. Isso é responsabilidade que temos que dividir. Os postulados espíritas, a sobrevivência da alma e a ideia de uma alma imortal. Só esta linha, ela ensejaria toda uma série de reflexões. A ideia de que temos muitas vidas. Somos, dentro desta visão, um único espírito, mas com a ideia de vidas sucessivas. Ou então poderíamos pensar de um modo análogo. Temos uma única vida,
que é a condição do espírito essência. Mas precisamos e buscamos as reencarnações para o nosso crescimento, o crescimento deste ser que vive eternamente. Seguindo adiante um pouquinho, para vocês terem uma ideia que o nosso tema hoje está sendo estudado já há muitas décadas, de um modo que nos tempos de Kardec, nos tempos anteriores ao codificador, nós não tínhamos. Isto é progresso da humanidade. Por exemplo, quando nós estudamos os fenômenos de quase morte, os EQM, ou Near Death Experiences, como nós podemos ver. Essa é uma temática linda para examinarmos outro dia. Qual é a ideia? A ideia de que vem despontando por autores médicos, por colegas que foram como que vislumbrando de uma maneira melhor certos acontecimentos dentro da prática hospitalar, da prática clínica, a ideia de que a alma existe independente do cérebro. A mente humana, além da biologia cerebral. E querem ver que coisa mais bonita? Hoje nós temos uma área de estudo universitário que são as neurociências. Então, hoje temos uma neurociência que trabalha mais com as questões do cérebro biológico, um pouco como excluindo outras questões. Mas há todo um grupo de neurocientistas, muitos deles colegas médicos, trabalhando a ideia desses fenômenos como que eles nos evidenciando a vida espiritual, a vida da alma, a essência da vida fora do cérebro. O que é como que uma janela nova de observação. É algo no sentido de, olha, então o mundo espiritual, ele existe. E eu vou chegando a ele nesses processos fenomenológicos muito bonitos, que são os fenômenos de quase morte, que, aliás, têm modificado a vida das encarnações, portanto, daqueles que viveram essas experiências. Essas pessoas que as viveram, eles eram de um modo antes, e eles vivem toda uma transformação para melhor, a partir do que eles percebem, do que existe além da vida convencional. Mas esse é um tema para mais adiante. Então, existem outros fenômenos que são as experiências fora do corpo. Tudo isto é ciência. E é uma coisa bonita porque é a ciência de mãos dadas com a espiritualidade. E os espíritas olham para tudo isto muito contentes, porque vão se dando conta que, a par dos postulados espíritas que nós aprendemos com Allan Kardec e com os espíritos da codificação, nós estamos vendo o avanço da humanidade, eu diria que ainda a passos muito tímidos, mas de um modo que nós veremos daqui a algumas décadas modificações muito mais expressivas para, vamos dizer, o melhor proveito da vida humana. A ideia da confirmação pela própria ciência de postulados filosóficos trabalhados por Allan Kardec, mesclando a filosofia espírita com a ciência espírita, que nos vem através da mediunidade. Esse é um outro tema também. Portanto, a alma humana, o espírito imortal, de volta ao grande cenário da vida. Porque se pensamos, estudando vários filósofos do passado, estudando a ciência mais acadêmica, materialista, tudo isso ficou de fora, pois os tempos agora são novos, são diferentes e, de certo modo, apesar de tantos dramas individuais e coletivos, que ainda são a nota tônica da vida na Terra, nós vemos essa luz divina, ao mesmo tempo humana,
no fim desse túnel escuro, possibilitando, né, avanços para um aumento da velocidade do processo evolutivo da nossa querida família humanidade da Terra. Então, a ideia qual é? A alma humana, o espírito imortal, de volta ao grande cenário da vida. Porque esse tema que nós hoje, entre amigos espíritas, conversamos, é uma temática que desponta em várias regiões da Terra. Inclusive do ponto de vista, como eu vou mostrar para vocês, de ponto de vista acadêmico. Pois bem, protagonismo definitivo. Porque se antes houve muito retrocesso depois de certos avanços, hoje nenhum retrocesso é mais plausível, válido ou razoável. Então, é um protagonismo que, de certa maneira, brinda hoje a humanidade e levará a nós todos a experimentarmos tudo isto de uma maneira que vai mudar a realidade, que é o que precisamos. Então, uma reflexão, a contribuição da espiritualidade à medicina. Para quem não lembra, nós podemos definir espiritualidade de várias formas. De uma maneira simples, médica, inclusive. Conjunto de valores morais, mentais e emocionais que norteiam pensamentos, comportamentos e atitudes nas circunstâncias da vida de relacionamento, tanto nós conosco mesmos, e de maneira interpessoal. Então, isto é como que uma túnica de luz chegando e cobrindo a humanidade, tanto na superfície, para os encarnados, como também nas profundezas da Terra, onde nós temos muitas esferas de vida a serem trabalhadas e assim por diante. Só para vocês terem uma ideia, espiritualidade em medicina. Disciplinas ou cursos de espiritualidade na graduação em quase 2/3 das faculdades de medicina do planeta Terra. Das escolas médicas britânicas, por exemplo, e 90% nas americanas. Ou elas são disciplinas eletivas ou elas são obrigatórias, depende de cada uma. Estamos nos referindo à Duke University, a Harvard Medical School, a Universidade Federal Fluminense, aqui na cidade de Niterói, nossa vizinha, no estado de São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Maceió, em Manaus. Posso contar uma breve lembrança que eu tenho agora? Em 2017, eu recebo um telefonema no celular de um colega cardiologista, Marcelo Mouco, amigo, espírita, e ele diz assim: Sérgio, nós vamos ter o Congresso Amazônico de Cardiologia, agora este ano. E nós gostaríamos de te convidar para você estar participando conosco, vindo do Rio de Janeiro. Aí eu olhei as datas, e aí eu vi que eu tinha aquele fim de semana livre. Eu falei: Marcelo, tudo bem, eu posso. Não é? E aí eu fiquei pensando, o que será que ele gostaria, não é, que eu abordasse? Eu pensei, pode ser em termos de arritmias cardíacas, doença coronariana aguda grave, transplantes cardíacos, não é? Infarto do miocárdio. Fiquei lembrando porque essas são áreas de trabalho ao longo da vida, como médico. E aí eu fiz um certo silêncio e depois perguntei: mas Marcelo, então, sobre o que vocês gostariam que eu abordasse? E ele ainda disse: Sérgio, você vai abrir o congresso. Todos eles estarão na mesma sala para escutar o que você vai nos trazer. E aí ele responde: olha, este ano, isso foi em 2017, a comissão científica do congresso sugere que você fale de espiritualidade e doença cardiovascular.
Então, mesmo lidando com estas coisas, eu fiquei de uma maneira muito feliz, surpreendido. Porque abrir um congresso de cardiologia numa grande região do Brasil, falando dessa fronteira cardiologia e espiritualidade, demonstra o quê? Alguns bons passos de adiantamento no sentido da valorização da vida. E foi... eu ainda tenho mais um detalhe para contar. Quando ele me disse assim, eu falei, Marcelo, quanto tempo eu tenho para fazer a abertura nesse tema a ser apresentado? Aí ele disse assim, Sérgio, meia hora. Aí eu falei, Marcelo, eu não vou. Marcelo, meia hora? Eu nem, não chego ao preâmbulo. Aí ele falou assim, sério, Sérgio? Eu falei, você sabe disso? Então me dá um tempinho. Aí nós desligamos e depois de 2 horas ele me liga de novo e ele diz assim, Sérgio, eu conversei com os colegas da comissão científica, você pode falar 1 hora. Aí eu falei, agora sim, agora eu vou, porque eu fiquei pensando, Rio-Manaus é uma viagem mesmo, claro, de avião, um pouquinho longa. Por causa de meia hora, mesmo também aproveitando toda a fala, as apresentações dos demais colegas, eu fiquei na dúvida se eu iria ou não. E aí, com 1 hora, nós fomos e correu tudo muito bem. Fechando esse parênteses aqui com os amigos. Lembrando que no Brasil, o percentual da disciplina de espiritualidade e medicina, ele é menor, mas são inúmeros os grupos. Atualmente, há cursos de pós-graduação em medicina e espiritualidade no Brasil e em diversas capitais, sobretudo, do mundo atual. Só para lembrar algumas questões que tenham a ver com o nosso tema, lembrando que isto também é conteúdo para uma análise, um aprofundamento num outro dia, num outro encontro entre nós. Então, medicina da alma. Por que eu estou como que ressaltando isso? Porque quando nós falamos em valorização da vida, quanto à ideia de como a ciência hoje entende a alma, não é? Porque há anos atrás, se eu falasse em alma, as pessoas pensavam numa secreção do cérebro. Vejam que ideia limitada. Hoje, eu posso conversar numa discussão de casos à beira do leito com residentes, com internos, com outros colegas professores de medicina, eu posso falar em alma naturalmente, tendo a ver com a pessoa humana do paciente, com uma fronteira, com uma noção necessária e linda de humanização da medicina, espiritualização da medicina. Tudo isso já está acontecendo. Por isso, vamos dizer, um certo entusiasmo de lembrar destas coisas. E o Espiritismo, Allan Kardec, nos trouxe a possibilidade de uma medicina espírita, que envolve a desobsessão, a assistência aos desencarnados, com níveis diferentes de aprofundamento, a fluidoterapia espírita, a evangelização e a reforma íntima, e, claro, com Jesus, os seus ensinamentos, as suas prescrições, a ideia da prevenção em relação às enfermidades que poderiam acontecer para qualquer um de nós no futuro. Então, esta visão é uma visão que é além da fronteira medicina e espiritualidade. É uma nova condição de uma medicina espírita. Então, vejam, diretrizes hoje, espíritas e médicas, algo que poucos estão ainda conscientes. Então, queridos, gratidão e medicina.
oração, prece, perdão, meditação, humildade, compaixão, tanto na terapêutica como na prevenção. Isso tudo tem a ver com a valorização da vida. Isso tudo tem a ver com a sobrevivência da alma, com a imortalidade. Tudo isto tem a ver com uma medicina melhor, mais profunda, mais que busca a essência da vida dos filhos de Deus na Terra, enfermos na grande maioria. Essas são bases de uma nova medicina. Eu vou aqui dividindo com vocês todos que nos acompanham na manhã deste domingo. De tal maneira que, reparem, aspectos que vocês conhecem, não é? No livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos, aquela mensagem extraordinária, o homem de bem. Isto tem a ver com o nosso tema e com o planeta e com a vida em todo o universo. Substituição progressiva dos vícios pelas virtudes, espiritualização da vida, regeneração pessoal e regeneração planetária pelo conjunto das individualidades, dos espíritos imortais que somos todos nós. Querem ver uma curiosidade? Buscando de novo aspectos da ciência, e talvez tenhamos que abreviar, não é? Considerações que pensávamos de fazer ainda hoje, mas vejam que coisa curiosa. Como médico, como profissional de saúde, como alguém com interesse, mesmo de outras áreas, nesta fronteira, existe um site que é o mais importante do mundo em medicina. E quando eu digo medicina, agora eu digo ciência médica. De tal maneira que ela é organizada nos Estados Unidos, ela tem a ver com o NIH, National Library of Medicine, National Institute of Health, e é o PubMed. Se eu vou neste site, que envolve toda a ciência médica do planeta, na atualidade, e eu ponho como uma palavra de pesquisa, spirituality, só em medicina, eu encontro 26 mil artigos científicos do mundo inteiro sobre esta fronteira, espiritualidade na medicina. Querem ver mais? Se eu ponho forgiveness, se eu ponho a palavra perdão, perdão em medicina, vejam ali aquele gráfico, o número de artigos num crescimento exponencial. Eu tenho quase 2.000 resultados de estudos sérios em qualquer nação, médicos de várias culturas trabalhando o valor do perdão, tanto para a medicina preventiva como para a medicina curativa. Quando eu ponho a palavra prayer, oração, prece, eu tenho 78 mil pesquisas. Eu levaria a vida inteira estudando só esse particular. De novo, uma curva ascendente, como vocês podem ver. Então, esse gráfico ele vai de 1826 até 2023. Reparem que de um ano para cá houve um crescimento muito significativo, mostrando que a ciência médica se debruçando sobre estas questões, que são questões humanas, espirituais, afetivas, emocionais, que nos remetem a algo que é muito além do cérebro e muito além do coração. Pensando em cérebro e coração do ponto de vista biológico, que estudamos em anatomia e fisiologia. É claro que o corpo astral também tem uma contrapartida, o modelo organizador biológico, o próprio coração
ligado ao perispírito, mas aqui é uma ideia mais em relação à nossa medicina. Se eu coloco a palavra compaixão, de novo, eu tenho 38 mil pesquisas para estudar. Os efeitos de sermos compassivos, de trabalharmos isto para que adoeçamos menos. E mesmo já adoecidos, nós possamos fazer frente a esses desafios que as enfermidades nos trazem no dia a dia das muitas existências na Terra. Eu lembro que medicina, se eu buscar a história do planeta Terra, a história da humanidade, a história escrita, ela tem 5.500 anos. E desde este prazo, eu tenho a figura de terapeutas, médicos, e ao mesmo tempo de pacientes. Então, desde que eu tenho a história humana sendo registrada e contada, eu tenho doentes, eu tenho enfermos e eu tenho aqueles que se destacaram em busca de trazer alívio àqueles que estavam enfermos. Então, isso começa lá no Egito Antigo com Imhotep, que era um filósofo muito amigo do faraó daquela dinastia e é o primeiro médico da história da humanidade. Hipócrates veio alguns séculos depois na Grécia. Então, aqui a ideia da gratidão em medicina, a ideia da empatia. E aí eu tenho 30 mil artigos para estudar esta temática. Então, algo que era impensável há algum tempo atrás. Tudo isto, queridos, tem a ver com a medicina, que, por sua vez, tem a ver com a humanidade, a criatura humana, a essência dos filhos de Deus, a ideia da vida eterna, a ideia da sobrevivência da alma, da comunicabilidade, que é algo que vem no bojo de tudo isto. Só para vocês terem uma ideia, se eu vou ao Congresso Brasileiro de Cardiologia, o que acontece? Eu tenho diversas áreas de estudo, todas da moderna cardiologia. Doença coronária, insuficiência cardíaca, doença de Chagas, morte súbita, fibrilação ventricular e coisas do gênero dessa área. Mas as salas, em cada congresso eu vejo isso todos os anos, nas salas onde espiritualidade e doença cardiovascular elas são abordadas por nós e pelos nossos colegas, são as áreas ou as salas de trabalho mais requisitadas, onde os colegas cardiologistas tão interessados se acomodam no chão, porque já não há mais espaço nas cadeiras. O quanto isto é um aspecto que convida profissionais de saúde, sobretudo na cardiologia e na psiquiatria, como nós vamos terminar como que dividindo com vocês. Eu tenho colegas que são cirurgiões cardiovasculares e eu sempre estou no centro cirúrgico quando algum paciente, vamos dizer assim, meu, precisa de uma cirurgia de revascularização do miocárdio, de uma troca valvar, de implantar um marcapasso, eu sempre estou junto. E alguns dos colegas, aqui no Rio de Janeiro, sobretudo, convidam, ainda com o paciente acordado, antes da indução da anestesia, para uma prece. Antes da cirurgia começar, claro. Antes da própria anestesia. E aí o primeiro cirurgião, que é ele ou ela, os auxiliares, o anestesista, as enfermeiras de sala cirúrgica, todos em torno do paciente. E nós, obviamente, juntos, fazendo uma prece pelo êxito da cirurgia. Então, isso é uma prática já
de bons anos, só para dividir um aspecto a mais com vocês. Vejam isto. Não é um caso ou dois, é uma tendência singela, eu diria, se eu comparo com o grande todo da realidade hoje das cirurgias no mundo material. Mas a ideia qual é? Essa imagem nos mostra a valorização da vida, dos procedimentos a favor da saúde, entende? É uma outra condição. Graças a Deus que já está acontecendo conosco. Outra ideia para dividir com vocês, um livro recente, publicado por amigos queridos na área da psiquiatria, da saúde mental, Ciência da Vida Após a Morte. Esse é um livro médico da melhor qualidade, que está sendo divulgado, como vocês veem, no Brasil e em boa parte do mundo. O que é isto? Colegas daqui, não é, interagindo com colegas de fora, a bem da valorização das questões espirituais da alma imortal. Só para vocês olharem aqui, nós estávamos falando sobre fenômenos de quase morte, né, e suas implicações para a medicina em faculdade de medicina, seja na Federal Fluminense, seja na instituição em Londres. Isso exatamente este ano. Sempre procurando as fronteiras disso, como aspectos científicos e outras questões. Reparem, o mesmo site aquele, se eu coloco Near Death Experiences, eu tenho 1 milhão de artigos. Para vocês verem o interesse da ciência médica. Não vamos considerar estas coisas, não é? A ideia linda deste pesquisador foi o grande pioneiro das experiências de quase morte em 1975. Vários artigos nas melhores revistas médicas do mundo. Essa é a melhor da Europa, The Lancet. Fenômenos de quase morte. A ideia de uma outra muito conhecida nos Estados Unidos, a eficácia da cura à distância. Olha a base espírita disso. Preces e irradiações, desobsessão, fluidoterapia, tudo isto na própria medicina, a mais moderna. The New England Journal of Medicine, Deus à beira do leito. Por quê? Porque o mundo vem estudando a importância da espiritualidade. Devem os médicos prescreverem atividades religiosas? Isto já tem 13 anos que foi publicado neste periódico. De volta no The Lancet, religião, espiritualidade e medicina, vamos dizer, neste entrelaçamento. Então, o materialismo, o paradigma materialista cartesiano sendo substituído. Olhem que coisa linda, eu tenho hoje uma especialidade, a psico-neuro-imunoendocrinologia. Só essa linha é um tema para um estudo à parte. Hoje, colegas atualizados do mundo inteiro têm uma área de pesquisa, religiosidade e espiritualidade e medicina, especialmente na psiquiatria e na cardiologia. Paradigma mente, corpo, espírito, matéria. Eu vou me preparando, vamos dizer assim, para entregar, não é, o nosso estudo aos nossos queridos que estão nos recebendo hoje na nossa federação em São Paulo, apenas dividir algo com vocês. Meus pais eram espíritas, não é? São espíritas, ambos desencarnados. Então eu, mesmo muito pequeno, muito ainda jovem, não é? Os postulados espíritas eram conversados no dia a dia, né? Em casa mesmo, né? Mas eu fui me interessando em várias áreas, estudando, me dedicando, mas sobretudo na área da mediunidade. Me tornei médico,
Depois eu voltei para a universidade para estudar física, eu sou físico também, e buscando, não ser físico, mas buscando lembrar a ideia com vocês de que a física é a mãe das ciências. Tudo tem a ver com a física, seja a física clássica, seja a física moderna. Isso nos remete ao mundo espiritual e às coisas divinas. E aí, nós estamos trabalhando na área mediúnica há muitas décadas, sempre buscando ajudar os doentes que chegam no atendimento, acolhimento fraterno nas casas espíritas, ou que hoje em dia nos pedem auxílio por conhecerem o trabalho destas equipes nesta fronteira. E há muitos anos eu tenho, por uma sugestão de um psiquiatra argentino, amigo, procurado dividir a experiência da casa espírita em congressos de psiquiatria. Então vejam que coisa curiosa, uma semente espírita. Agora, no final deste mês, 28 de setembro ao 1º de outubro, a última edição, a que vai acontecer, será em Viena, capital da Áustria, o Congresso Mundial de Psiquiatria. É o mais alto fórum da psiquiatria mundial. E vejam, algo que já vem acontecendo há mais tempo. O nosso grupo enviou 2 pesquisas. E aqui os 2 e-mails, quando a comissão científica nos respondeu. Então, um deles, o que está à esquerda, abordagem espiritual dos transtornos ou doenças mentais, pacientes com as enfermidades, com diferentes diagnósticos, através ou com a mediunidade, a desobsessão e a fluidoterapia. Eu diria para vocês, isto nunca houve. Uma coisa é a fronteira, não é? Psiquiatria, psicologia, medicina, cardiologia e espiritualidade. Outra coisa é a psiquiatria mais moderna abrir espaço para nós pesquisadores humildes, eu diria, nesta área. Tudo ainda é incipiente, mas são sementes que nos vêm da espiritualidade, de tal maneira que eles abrem, porque eles já têm ideia, os nossos colegas especialistas, de que é preciso que as ideias novas floresçam. Por quê? Porque a psiquiatria de hoje ela ainda é muito limitada, porque ela é muito farmacológica, ela é muito de usar substâncias para depressão, para ansiedade, ante isso, ante aquilo. Mas isso é uma psiquiatria que cuida dos efeitos. E agora eu divido com vocês. É uma psiquiatria que age, que cuida, que pesquisa, que rastreia as causas. Mas não é apenas a mera curiosidade de buscar as origens. Temos, graças a Kardec e aos espíritos da codificação, meios de mudar tudo. Porque o que nós vamos mostrando carinhosamente, de maneira muito simples, é o antes e o depois de cada paciente. Tenha ele o transtorno mental que tiver. E do lado direito, algo mais específico, por causa do autismo. Porque temos recebido, não é, solicitações, e já há uma experiência de décadas tratando, cuidando, acolhendo as nossas crianças com autismo. E aí nós colocamos assim no título, detecção de pessoas desencarnadas relacionadas aos pacientes dentro do TEA, que é o transtorno do espectro do autismo, e os benefícios de uma abordagem psicoterápica, que é o diálogo fraterno, através da mediunidade. Então, aqui também, nunca houve isso. E por que há essa possibilidade hoje? Porque temos as ferramentas doutrinárias espíritas,
sobretudo a mediunidade, e uma cobertura espiritual amiga, extraordinária, para o antes e o depois, para pacientes adultos e crianças de quaisquer nacionalidades que procuram a casa espírita. A primeira vez que aconteceu, fomos a Pequim, na China, Congresso Mundial de Psicoterapia. De lá para cá, algumas idas, como foi em 2019, antes da pandemia, aonde? Em Lisboa, Portugal. Aquele que foi o nosso pôster falando disto. E depois em Jerusalém, no final, dezembro de 2019, o slide título sobre a influência dos espíritos no autismo. O nosso grupo de amigos brasileiros em Jerusalém, 2019, e outras questões que nós não vamos poder ver hoje. Mas eu agradeço imensamente a acolhida tão gentil, tão carinhosa de todos vocês, esperando que compartilharmos estas sementes, elas podem ser de alguma valia, especialmente no sentido da conscientização e da ideia do quanto tudo isto é válido para a humanidade toda, independente de se somos espíritas ou não. Há um trabalho imenso a ser promovido, realizado, e o convite de Jesus é para todos nós. Muito obrigado, queridos. Sérgio, parabéns por essa lindíssima palestra. Na verdade, foi muito enriquecedora. E como você referiu, os temas que você poderia, digamos, relacionar com a sua palestra de hoje são tão interessantes e tão ricos que demandariam muitos outros encontros. E então, desde logo, fica o convite da Federação Espírita do Estado de São Paulo para que você venha muitíssimas e muitíssimas outras vezes. Eu, na verdade, ouvi com atenção a sua palestra, muito ilustrativa, muito objetiva, muito clara, e eu gostaria, né, já que não temos perguntas da audiência, talvez porque você foi extremamente claro, mas eu vou abusar da minha curiosidade para pedir a fazer algumas perguntas, se você me permitir, porque realmente é interessantíssimo o seu tema. Realmente a medicina e a espiritualidade em defesa da vida, e buscando isso. Então, sem querer ser extremamente, digamos, rasa na minha pergunta, mas pedindo a sua cooperação, uma primeira pergunta que me ocorreu. Você falou do problema do risco do suicídio, do aumento enorme do suicídio que nós estamos tendo agora, e nós sabemos que a doutrina espírita faz um trabalho de conscientização que é relativamente lento, porque convida a reforma íntima. E essa reforma íntima é algo que demora, exige um autoconhecimento, exige um esforço do indivíduo para ele poder se modificar. Então, de bate-pronto, nós gostaríamos de perguntar: existe uma fórmula mais rápida, mais pontual, para perceber se alguém está em risco de cometer suicídio? Isso sobre abusando dos seus conhecimentos médicos e da espiritualidade. Flávia, esta é, como nós tínhamos comentado, e todos sabem, uma questão universal no planeta Terra. Porque somos uma humanidade ainda que ignora tantas coisas relevantes e tão essenciais sobre cada um de nós mesmos, né? O sentido de estarmos vivendo o sofrimento, chamadas as expiações e as provas. Mas a grande parte do planeta ignora o próprio sentido da vida, ignora aquela ideia de que viver vale a pena, termos como que a ideia da imortalidade, da sobrevivência, a ideia de que tudo passa
como Francisco Cândido Xavier, outra época, nos deixou claro, né? Então, nós precisamos estar atentos, porque até que estes aspectos espirituais da vida sejam melhor conhecidos, muitos vão se suicidar, tanto do direto como do indireto. Então, nós precisamos, Flávia, trabalharmos na sociedade, independente de medicina, nas escolas, nas instituições humanas. Por isso o Setembro Amarelo, por isso hoje, o dia 10 de setembro, pela conscientização, por causa da ideia da escuta. Mas nós também lembramos que muitas vezes as pessoas estão indiferentes, insensíveis, muito pouco preocupadas, em maioria, com as dores alheias, com o sofrimento das pessoas, às vezes até dentro do contexto da parentela corporal e família, dentro do ambiente de trabalho. E se nós pensarmos bem, né, Flávia, cada um pode fazer muito, até no banco de um ônibus ou de um metrô, viajando na direção de casa ou do trabalho, alguém que se senta ao seu lado e começa a conversar numa praça pública, começando a falar da sua vida, de questões que lhes ocorreram recentemente. Tem pessoas que encurtam e vão embora, mas tem pessoas gentis, tem pessoas que têm uma coisa de fraternidade por conquista sua, né? E estão escutando. E às vezes uma coisa tão simples e com tão pequeno esforço salva vidas. Porque se você, escutando os dramas que as pessoas possam querer dividir contigo, deixando a indiferença de lado e buscando o oposto disso, né? Entendendo que sermos o contrário é felicidade, é evolução espiritual, é algo que nos remeterá ao reino de Deus. Por que não pensarmos de volta com Jesus? Então, o que acontece? Mesmo sendo uma coisa local, uma coisa simples, aquela vida, se você contribui para a prevenção do suicídio daquela pessoa, você está ajudando a humanidade. Os tais muitos bilhões no mundo espiritual e no plano físico. Porque há além de tudo, né, tem outras considerações, Flávia, mas há uma ideia de que toda vez que uma atitude sua auxilia a que alguém progrida, evolua, ascenda no caminho evolucionário do ponto de vista das referências espirituais, o que acontece? Essa pessoa se eleva, se torna uma pessoa melhor, mais livre das suas injunções negativas prévias. Quando isto acontece, a humanidade inteira se eleva. Isso é um fenômeno quântico, entrelaçamento quântico, colapso da função de onda. Um dia podemos falar disso, física quântica e espiritualidade, mas a ideia qual é? Façamos sempre algo, ainda mais se somos espíritas, se temos uma ideia de que podemos ajudar, ou seja, estarmos sensíveis a sermos acolhedores, a sermos aqueles que abracem as causas do sofrimento e das dores físicas e morais de qualquer um de nós, até porque um dia possamos nós ter sido acolhidos, ou num dia no futuro sejamos nós a necessitarmos deste mesmo tipo de acolhimento, que salva vidas, em vários aspectos, mas na questão do suicídio,
como você perguntou, de uma maneira muito nítida. Existem outras questões. Não, beleza. Então, a escuta é fundamental, é nós percebermos, pararmos a nossa correria, o nosso dia a dia, os nossos compromissos, se eu compreendi bem, se eu assimilei, por favor. Flávia, uma reflexão junto dessa. Ela é um pouco triste, mas é quando nós nos damos conta da vida humana, desta humanidade na Terra. E o quanto significa, ainda de limitações, um mundo de expiações e provas. A ideia da tríade devastadora. A do orgulho, do egoísmo, da vaidade, e eu ainda incluo, agora já não é mais tríade, é tétrade, a indiferença. Então nós temos que nos sensibilizar, nós temos que mudar essa condição. Do contrário, sempre somos herdeiros de nós mesmos. E o que nós queremos quanto a nós, nossos amores? O que nós queremos? Nós não desejamos uma humanidade mais feliz, mais próspera? Como é que nós vamos alcançar isso, se não pela libertação e pela felicidade do conjunto de cada um de nós? Perfeito, maravilhoso. A modernidade hoje cancela as pessoas com muita facilidade, e isso já é um tema que convida a pessoa a ficar abaladíssima e pensar em desvalorizar a sua vida, coisa que nós, como espíritas, que já temos essa consciência, como você tão bem explanou, nós temos como que uma obrigação de difundirmos e fazermos o nosso melhor para que isso não ocorra, não é, Sérgio? Maravilhoso. Eu não gostaria de tomar muito mais o seu tempo, porque eu teria inúmeras perguntas, porque o tema, como eu disse, interessantíssimo. Mas eu pediria a você, pelo horário nosso, que você, por gentileza, fizesse as suas considerações finais. Muitíssimo obrigada mais uma vez pelos seus valiosíssimos ensinamentos. De nada, Flávia. Eu queria apenas agradecer, não é? Esse nosso encontro, essa nova condição de estarmos juntos, por enquanto, virtualmente. Mas quem sabe, num domingo qualquer, não é, presencialmente, bem pertinho do abraço de vocês todos, né? Então, eu queria agradecer ao Roberto Watanabe também, com quem eu estive, de onde surgiu a oportunidade que vamos materializando por agora, e que nós possamos estar juntos, de mãos dadas, abraçados, procurando sempre reflexões do tipo: o que mais que eu posso fazer para que eu seja uma pessoa melhor, aqueles à minha volta também, e por que eu não posso pensar como Jesus pensa e sente, como guia e modelo, como governador da terra, não é? Um espírito de uma grandeza extraordinária, aquele que sempre mais e mais nos amou. Por que eu não posso aprender com ele? Por que eu não posso estudar os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, procurando por Jesus? Porque ele veio por nós, para que nós, com ele, possamos trabalhar pelo rebanho inteiro dele, que é um rebanho cheio de ovelhas que choram suas dificuldades até hoje. Então, busquemos o Cristo, estudando as suas lições de amor. Belíssimo, muito obrigada, Sérgio, mais uma vez por esse tema tão rico que você nos brindou, né? Esse realmente convite a que nós tenhamos esse conhecimento da aproximação da medicina, da ciência com a espiritualidade.
Felizmente isso está chegando, não é aquele livro que me ocorreu também durante a sua fala, Médico de Homens e de Almas, né? Maravilhoso. Na verdade, para curar as dores do corpo físico, temos que curar as dores da alma. Maravilhosa a sua palestra, muitíssimo obrigada. E fica aqui o convite da nossa presidência, da nossa área de divulgação, para que você retorne muitíssimas vezes, Sérgio. Nossa eterna gratidão pelos conhecimentos hoje trazidos nesta manhã. Iluminadíssima. Muito obrigada, Sérgio. Obrigado, querida. E agora, depois de tanta riqueza, né, de ensinamento, de conhecimento, convite à nossa reflexão, nós agora temos o convite muito especial da nossa Andrea Bian. Será que ela conseguiu chegar no nosso estúdio? Ela fará o show A Vida que Canta. Bem-vinda, Andrea, que bom tê-la aqui conosco. Bom dia! Eu acho que o seu microfone está fechado. Vamos ver se conseguimos o áudio. Bom dia a todos. Querida Andrea Bian, dia 16 é seu show, é isso? Fale um pouquinho dele para nós, por favor, Andrea. Isso. Então, eu venho convidá-los todos a estarem conosco aí na Federação Espírita de São Paulo, na Maria Paula, no dia 16 de setembro, próximo sábado, às 18 horas, para o show A Vida Canta. Um show para onde nós vamos cantar a esperança, a alegria, o amor. Então, teremos uma pianista, um violinista, uma bailarina maravilhosa, um show para trazer muita, muita alegria e também muitos sentimentos de amor ao nosso coração. Então, eu convido todos vocês a estarem conosco, aqueles que podem estar presencialmente, né, aqui na federação, mas aqueles que de repente não possam estar, mas queiram colaborar com esse show, porque este show é um show beneficente em prol da Federação Espírita e dos projetos sociais que a Federação realiza. Então, a compra, a aquisição do seu ingresso vai colaborar e vai ajudar muito com esses projetos sociais. O convite está R$ 35,00. É só você entrar em contato com a Federação Espírita. Eu não sei se vão colocar o telefone do WhatsApp, aonde você pode adquirir o seu ingresso, mas é só entrar em contato com a Federação que você tem as informações de como adquirir o seu ingresso via Pix, não tendo a necessidade, né, de ir até a Federação para aquisição desse convite. Então, fica aqui o meu convite a todos vocês para estarem comigo. Um show que vai desde uma área de ópera até uma música popular como Aquarela do Brasil, O que é do Gonzaguinha, músicas lindas para encantar o nosso coração. E eu posso cantar um pedacinho de alguma coisa para a gente já? Já vai dar um pequeno spoiler, por favor. Assim, já vim se animando e se preparando para cantar, para soltar a voz dia 16, junto comigo. Então, eu vou cantar um trechinho da música Nel Blu, Te Sinto de Pinto de Blue, mais conhecida como Volare. Volare, cantare, nel blu, dipinto di blu, felice de stare lassù. Então, venham cantar conosco 16 de setembro, às 18 horas. Olha, vai ser imperdível. E temos aqui o telefone para divulgar das campanhas e eventos, DDD 11 975 98 8276. Então, essa palestra vai ficar gravada e esse telefone também pode ser depois revisto para confirmar. E olha que você tem um show lindíssimo, Andréia. Muito obrigada pela generosidade de nos encantar com a sua linda voz em benefício da FESP. Obrigada, Andréia. Bom domingo para todos. Obrigada.
E agora nós nos dirigimos ao nosso encerramento. É aquele momento tão importante que nós podemos demonstrar através da doação do nosso amor, do nosso sentimento, a imensa gratidão por tudo que nós recebemos na manhã de hoje. Nós vamos oferecer o que temos de melhor para toda a humanidade. E para isso nós vamos pedir que nos oriente, que nos conduza nessas vibrações, a nossa colaboradora da FESP, Ângela Andrade, que vai nos conduzir nessas vibrações. Por favor, Ângela. Bom dia. Bom dia, Flávia, querida. Tudo bem? Vamos? Então vamos, neste momento, ofertar da nossa alma os nossos melhores sentimentos. Fraternidade, benevolência, caridade, paz e amor. Por todos os irmãos deste nosso planeta azul, que recebam, em especial, as nações em conflitos, para que se haja alguma união, seja sim pela paz, seja sim pelo amor, seja sim pela vida. Vamos vibrar pelo nosso imenso Brasil, para que governantes e povo pautem suas ações numa vivência ético-moral em favor de todas as pessoas. Vamos vibrar pela nossa querida Federação Espírita do Estado de São Paulo, pela direção, alunos, pessoas atendidas, voluntários, trabalhadores. Vibremos intensamente pelas nossas subsedes, a Santo Amaro, a Casa do Caminho, a Casa Transitória Fabiano de Cristo, nosso braço de amor e amparo e assistência social aos mais necessitados. Vibremos intensamente pelos nossos adversários. Vibremos pelos internos e os externos, estabelecendo uma reconexão, uma reconciliação, o perdão e o auto-perdão, para que tenhamos a nossa saúde mental e espiritual. Vibremos pelos nossos irmãos que pensam em abreviar a vida, para que tenham esperança e fé, para que sejam acolhidos, abraçados, envolvidos no amor do Mestre Jesus. Vibremos pelas nossas crianças que estão nas creches, para que tenham valores morais reforçados em suas vidas e que sejam preparadas para serem os herdeiros do futuro terreno, envolvendo-as em vibrações de muito amor. Pelos idosos que estão nos asilos, amparo, atenção, consolo, abraço, mãos amigas sempre, envolvendo-os, por tanto que já ofereceram e ofertaram ao nosso mundo. Pelos doentes de corpo e de alma, que estão nos leitos dos hospitais ou às vezes em seus próprios lares, vibrações de ressignificação, de esperança, de fé em dias melhores. Pelos nossos irmãos em situação de rua, que mãos amorosas os envolvam em suas necessidades materiais, morais e espirituais. E neste momento, adentremos o nosso lar pela porta da frente,
olhando cada cantinho, cada pessoa que nele habita conosco. E vamos envolver no inexcedível amor, trazendo para o nosso lar vibrações de paz, de entendimento, de reconciliação, de paz e perdão. E por nós mesmos, para que sejamos constantes na nossa fé, no nosso desejo de mudança, na nossa transformação moral, na nossa transformação espiritual, para que os nossos dias aqui no mundo sejam dias bem melhores. Que a paz do Mestre Jesus, do nosso Divino Criador, seja conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. Obrigada por ter nos conduzido nessas vibrações tão fraternas, Ângela. Um ótimo domingo para você e muito obrigada. Obrigada, Flávia. Para você também. E agora nós vamos convidar a nossa querida Vera Braga a retornar para fazer a prece final. Vera, querida, por favor. Muito obrigada, Flávia. Hoje foi uma manhã muito especial. Falamos do amor. Então, falaremos dos frutos do amor, na esteira do que nos trouxe o Sérgio. Ele não falou apenas do amor, ele falou do amor em ação, do amor que contagia, do amor que comunica. E nessa linha, eu vou pedir licença para os meus companheiros para dar o telefone do atendimento fraterno por telefone fixo. Não sei se vão colocar o folder, mas eu vou me adiantar, pedindo licença por ser fruto do amor e da gratidão que está no meu coração. Por telefone fixo, o atendimento fraterno 11 3188 8383, ramal 6. Vou repetir. 11 3188 8383, ramal 6. E vamos também falar do atendimento fraterno por celular, por WhatsApp. 11 também, 91219 6905. Repetindo, 91219 6905 e mais um telefone, 11 91219, mesmo prefixo, 6700. Repetindo, 91219 6700. Aqui fica não apenas um agradecimento à palestra do Sérgio e a todos que colaboraram na manhã, mas a prova que o amor é ação. Seus frutos se revelam naquilo que fazemos, naquilo que transformamos o mundo e naquilo que acolhemos. E aqui fica a nossa gratidão ao Deus da vida, à fraternidade que nos une, com a esperança de que possamos nos reformar com amor e alegria. Assim seja. Vera, querida, você sempre coroando as nossas manhãs com aquelas observações que convidam ao amor, à reflexão e à união da humanidade. Muito obrigada, querida Vera. Nossa gratidão. E agora, nossa gratidão a todos aqueles que acompanharam a live nesta manhã e aos que se manifestaram por chat também. Lembramos que essa palestra permanecerá gravada no canal oficial da FEESP no YouTube. Nós desejamos com muito carinho, com imensa gratidão pela vida no dia de hoje, um feliz domingo a todos. Até breve. Veja como você pode ajudar a FEESP. Faça uma doação de cupons para a Nota Fiscal Paulista. Para a doação automática de nota fiscal com CPF, baixe e instale o aplicativo no seu celular. Ou, se preferir pelo computador, acesse o site nfp.fazenda.sp.gov.br. Preencha o cadastro com os dados pessoais solicitados.
Após o cadastro, preencher o CPF e senha. Na aba Entidades, escolha a opção Doação de cupons com CPF automática. Para finalizar, digite o CNPJ da FESP 61-669-966-0001-00 e confirme a doação automática para a Federação Espírita do Estado de São Paulo. Como doar os cupons sem CPF? Depositar os cupons nas urnas disponibilizadas nas dependências da FESP. E atenção, não informe o CNPJ da FESP no ato da compra. Sua contribuição é muito importante para a manutenção das obras sociais da FESP. FESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo. Casa Transitória Fabiano de Cristo.